Hoje o Salmo 125, pode ficar assentado como você está. Eu vou ler este Salmo, depois orar, e nós vamos meditar nas verdades contidas aqui. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos na ação do Teu Espírito, conduzindo-nos dentro desta verdade, fortalecendo-nos e encorajando-nos. Nesta dependência do Teu Espírito, nós rogamos as Tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Estamos agora no Salmo 125, iniciamos no Salmo 120, tratando principalmente do contexto dos sentimentos que envolvem cada um desses salmos. Alguns deles, e nós estamos dentro desses salmos de romagem, salmos que estão entre o Salmo 120 e o Salmo 134, vão tratar de questões, por exemplo, como vingança. Outros de como agir diante da mentira. E cada um deles em si expressa uma condição, e esse tem sido o nosso alvo. Estudar a condição de cada salmo, a condição enfrentada por cada salmista. Alguns deles são escritos por Davi, como o anterior, o Salmo 124, e assim aprender como o Senhor quer que nós reajamos em cada circunstância. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo, e nós não podemos delimitar quando exatamente ele foi escrito. Ele foi acrescentado aos salmos de romagem, e talvez o verso 1 é entre os versos, nesses 150 salmos, no livro todo, um dos mais conhecidos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O contexto que envolve esse salmo pode ser entendido do verso 3, ao dizer: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que quer dizer o cetro da impiedade? O cetro é um símbolo de poder, um símbolo de governança. Por exemplo, no milênio, o Senhor há de governar esse mundo com cetro de ferro. Ou seja, a sua autoridade será inquestionável. Então, quando se usa essa expressão, o cetro, nós estamos falando de governança, de liderança, aqueles que estão governando sobre alguém ou liderando sobre alguém, e no caso aqui, estes líderes são líderes ímpios, porque ele diz: o cetro da impiedade que não permanecerá sobre a sorte dos justos, ou seja, há justos, há salvos, sendo então governados por homens ímpios. Esse é o contexto do Salmo. Ou seja, há homens ímpios que estão temporariamente, porque ele diz aqui que não permanecerá. Ou seja, há homens ímpios que estão temporariamente governando sobre o povo do Senhor. E quando nós olhamos, por exemplo, a história de Israel, nós podemos perceber em diversos momentos da história isso acontecendo. Logo depois que eles entram em Canaã, narrado em Josué, já no livro de Juízes, aproximadamente 4 séculos de história, aquela sequência contínua de um afastamento de Deus, de clamar pelo Senhor, pela libertação do Senhor, porque alguma nação ímpia havia dominado sobre o povo de Deus. Os filisteus e outros povos vizinhos haviam feito guerra a Israel e a estavam dominando, alguns deles por décadas. Há um período ali que os filisteus dominam por 40 anos. Então Israel passou por isso. E o livro de Juízes demonstra que houveram então períodos temporários onde homens ímpios governaram sobre Israel. Mas não só nesse período. Você vai observar depois
que mesmo antes dos dois cativeiros, o cativeiro assírio em 722, depois o cativeiro babilônico em 586 a.C., Israel também sofreu quando os seus próprios reis eram ímpios. Então, houve períodos como Acabe, depois, já no reino dividido, não é? Como Jeroboão, homens ímpios que governaram sobre o povo do Senhor. E o povo do Senhor esteve debaixo de um cetro de impiedade. Então, os próprios reis de Israel, no tempo do reino dividido, principalmente nas 10 tribos do norte, fizeram isso contra o próprio povo de Deus, ou seja, os próprios reis deles. E no caso, às vezes, as esposas desses reis, como Atália, como Jezabel, trouxeram grande dificuldade e dor ao povo de Deus, quando o cetro de impiedade, então, reinou sobre a nação. Quando os assírios vêm e tomam as 10 tribos do norte, quando os babilônicos vêm e tomam as 2 tribos do sul, novamente nós temos períodos onde agora nações estrangeiras e ímpias estão governando sobre o povo de Deus, e em determinado ponto a Bíblia vai chamar isso de tempo dos gentios. De 586 a.C. até 1948, os ímpios dominaram sobre a nação de Israel, os ímpios estrangeiros. Em 1948, depois da Segunda Grande Guerra, Israel volta a ser uma nação, mas ainda uma nação ímpia, ainda uma nação longe do Senhor. Então, este é o contexto onde homens ímpios governam sobre o povo de Deus. E o que nós aprendemos com isto? Deixa eu lançar um pensamento para que então a gente possa olhar para o Salmo e entender realmente como um salvo deve enfrentar esse tipo de adversidade. Vamos olhar primeiro para nações onde o Evangelho não tem a liberdade de ser pregado, como grande parte da China, como a Coreia do Norte, como outras nações que hoje o Evangelho não é permitido. Há crentes ali. É bem conhecido na China o relato da igreja perseguida e subterrânea. Ou seja, eu já conversei com um missionário brasileiro trabalhando na China, dizendo que eles encontram os lugares mais improváveis para se reunir, para que as autoridades não saibam. Ou seja, é um governo ímpio, trazendo adversidade sobre o povo de Deus. Mas não só quando isso acontece, principalmente pelo comunismo, mas há muitas outras nações do mundo, já pelo islamismo, que isso ocorre também. Não é fácil ser uma igreja ou ser cristão na Turquia, por exemplo. Em países como a Indonésia e da Ásia. E ali também os salvos enfrentam a adversidade de ter sobre si líderes ímpios. Mas não somente no contexto da pregação, mas em países onde a liberdade de pregação do Evangelho, isso também ocorre. Nós mesmos, como país, já enfrentamos, e eu creio que vamos enfrentar ainda mais, líderes ímpios que jamais pensaram realmente no progresso da igreja, muitas vezes dificultando isso. Muitos outros países na Europa, em outras partes do mundo, enfrentam o mesmo. Líderes eleitos que governam sobre o país e que farão o possível para prejudicar a obra de Deus. Agora, tire esta questão do nível de governança em termos de país, ou de estado, ou de município, porque tudo isso pode ocorrer em todos esses níveis. Nós temos um presidente da República que traga adversidades contra a Igreja de Cristo, um governador de estado, um prefeito de município, e notem, quanto menor o município, mais facilmente isso é feito. Mais facilmente a igreja enfrenta adversidades. Agora, leve isso para um outro contexto pessoal. Nós enfrentamos isso, por exemplo, quando trabalhamos numa empresa, e essa empresa é propriedade de homens ímpios. Eles podem trazer adversidades contra nós. Isso ocorre, por exemplo, em escolas, em faculdades, onde há líderes que são ímpios e que podem trazer dificuldades aos servos do Senhor. Então nós enfrentamos isso, irmãos, em todos os níveis.
de uma forma ou de outra. Então, como agir quando o cetro da iniquidade, da impiedade, age sobre nós? Quando nós enfrentamos isso em termos nacionais ou mundiais e em termos particulares da nossa vida. Quando estamos subordinados a homens que são ímpios, que procurarão o nosso prejuízo e o nosso mal. Afinal de contas, o que Deus quer quando esse tipo de questão se dá sobre nós e o que Ele deseja realmente que nós façamos? Eu creio que o verso 1 coloca a primeira questão que Deus deseja de nós. Ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte Sião é o monte principal de Jerusalém, é a cadeia de montanhas sobre a qual a cidade está construída. Então ela é a grande Sião, ela é a Sião do Senhor. E ele lembra exatamente isso aqui. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Literalmente, ele não se abala, ele está lá permanentemente. Então, a primeira questão que o Senhor aponta para nós quando nós enfrentamos esse tipo de adversidade na nossa vida é nós lembrarmos das promessas dele. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem, ou seja, que não são removíveis. Nós estudamos alguns meses atrás sobre a vida de José e sobre a importância das promessas de Deus na vida de José, nas mais difíceis circunstâncias e adversidades. Vendido como escravo, trabalhando como escravo no Egito, sendo preso na prisão, enfrentando as questões de uma prisão injusta. Em todo o tempo, sempre houve algo que era imutável numa vida extremamente mutável de José. A vida de José parecia um eletrocardiograma, não é? Subindo e descendo em grandes picos. Mas havia algo que era absolutamente sempre o mesmo. Se as condições da vida eram diferentes, a confiança em Deus permaneceu inabalável. Irmãos, a primeira questão que nós precisamos quando nós enfrentamos esse tipo de adversidade é confiar que Deus está absolutamente no controle de tudo isso. Deus ele tem controle sobre os países do mundo, Deus tem controle sobre os governantes do nosso país, do nosso estado, do nosso município. E se isso não interfere na sua vida, Deus também tem controle sobre aquela pessoa que possui chefia na empresa onde você trabalha e que talvez seja uma pessoa ímpia e que prejudica você pelo seu testemunho cristão. Deus tem controle sobre tudo isso. Deus tem controle com aquelas autoridades que às vezes temos que lidar, que são pessoas ímpias, que não querem fazer as coisas segundo a lei, que muito pelo contrário querem nos prejudicar e trazer dificuldades. Deus tem controle sobre esses homens. Eles não estão livres para fazer o que bem entendem. Eles não estão livres para fazer o mal como bem querem. O Senhor tem o controle sobre tudo isso. E é exatamente nessas circunstâncias que nós somos chamados ao quê? A entender isto. Que a autoridade de Deus reina sobre todas as pessoas, confiando na bondade dele. Por isso, então, o verso 2 vai também nos dizer que assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Agora o salmista lembra a cadeia de montanhas que cerca Sião. Jerusalém fica num alto planalto. Há uma cadeia de montanhas cercando o monte Sião. Dizem que são 7 grandes montanhas. Uma rocha dura, inabalável. Realmente algo seguro. E ele lembra dessa visão tão normal, tão cotidiana a ele. E ele diz que assim como os montes estão à roda da cidade santa, o Senhor está em volta do seu povo, de forma realmente permanente. Nós lembramos não somente da autoridade de Deus, mas nós lembramos que Deus possui qualidades que nem Satanás, nem nenhum outro ser possui. Só Deus é onipotente.
Só Deus pode fazer todas as coisas pelo seu poder. Só Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E só Deus é onipresente. Satanás não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Senhor pode. Ele está em todos os lugares. Então, irmãos, diante dessas circunstâncias, que não é anormal que enfrentemos, nós devemos nos lembrar disso. Deus está conosco, assim como Ele estava com José na prisão, assim como estava com Daniel e seus amigos nas atrocidades cometidas na Babilônia. Ele está desde agora e para sempre ao nosso redor. Então, o verso 3 vai nos lembrar, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ou seja, esta liderança de homens ímpios, a autoridade de homens ímpios, que é permitida por Deus, é temporária. Sofrer injustiça nas mãos de homens ímpios é também permissão de Deus. Ele permite que essas coisas ocorram para a nossa provação e para o nosso crescimento. Mas o que ele nos diz aqui é que isso sempre é temporário. Você lembra daquilo que o Senhor diz, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 13? Pode colocar para nós na projeção, 1 Coríntios 10, 13. Ele diz que não veio sobre vós, usa a palavra tentação, mas ali é provação literalmente, uma provação senão humana. Ele diz assim, olha, é isso que está acontecendo com você, talvez no seu trabalho, talvez na sua escola, na sua faculdade, já aconteceu com muitos outros crentes. Isso que está acontecendo no nível pessoal, já aconteceu quanto ao nível municipal, estadual, nacional, mundial. Isso que está acontecendo está dentro da experiência humana, mas isso não muda a fidelidade de Deus, e a fidelidade de Deus se apresenta de que forma? Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. Sabe quando nós enfrentamos, irmãos, essas circunstâncias, talvez no nosso trabalho, e nós dizemos assim, olha, não dá mais, mês que vem eu vou pedir as contas, vou sair daqui, eu não tenho outro trabalho, mas nesse aqui eu não fico. Ou em circunstâncias de estudo ou qualquer outra questão. Deus aqui promete que essas provações, elas não estão acima do que nós temos a capacidade de suportar. Ou seja, nós não precisamos desistir por causa disso. Nós não precisamos abandonar o nosso lugar por causa disso. Nós não precisamos sair de onde estamos por causa disso. Ele completa dizendo que antes, com essa tentação, no sentido de provação, ele pode fazer 2 coisas. Ele pode dar o escape, mandar a solução. Sim. É muito fácil para Deus remover um ímpio. É muito fácil para Deus remover um governante ímpio. É muito simples para Deus, mediante as orações de um seu filho, de um crente, de um salvo, remover alguém que o prejudica. Deus pode fazer isso, mas talvez Ele não faça. Ele dê forças para suportar. Possivelmente, ao invés de retirar o ímpio, Ele lhe fortaleça. Porque talvez você seja a pessoa mais próxima dele, que conhece a Cristo e que pode testemunhar da salvação. Então é assim que Deus agirá nessas circunstâncias. E o que nós devemos fazer, então, além de confiar nas promessas de Deus, o verso 4 é uma oração. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Irmãos, quando nós enfrentamos essas adversidades, e parece que esse tipo de coisa é um chamado a orarmos, não é? É um chamado a buscarmos o nosso Deus. Parece que quando tudo está bem, as nossas orações meio que caem no esquecimento. Mas quando homens ímpios se levantam para nos espetar, parece que esse desejo, essa necessidade de oração, ela cresce muitíssimo em nós. E é isso que o salmista está lembrando. Faze bem, ele diz, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Literalmente o que ele está dizendo aqui é que Deus não se esquece deles.
Você enfrenta adversidades por causa de pessoas ímpias, no seu trabalho, na escola, na faculdade, nos seus negócios. Saiba que Deus não se esquece de você. Deus, ele não ignora o que você está enfrentando. Deus, ele não ignora as suas dificuldades. Ele está sempre pronto a atender o clamor dos seus filhos, aos bons e aos que são retos de coração. Deus está trabalhando com essas qualidades no coração deles. Então Deus está ali os fortalecendo e os abençoando para que isso seja realidade. Então ele nos lembra assim no verso 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Irmãos, qual é o perigo, qual é o risco que nós corremos quando enfrentamos circunstâncias assim? Há um perigo descrito aqui, que foi descrito ainda antes. Olhe para o verso 3, o final do verso 3. Ele diz assim: para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Qual é o perigo quando nós enfrentamos a adversidade de homens maus, seja num contexto nacional, de governança, ou num contexto pessoal, daqueles que nós somos subordinados? O verso 3 diz que o risco que nós corremos é juntar as mãos com eles. Para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. É como se nós, no meio dessa circunstância toda, vivendo, por exemplo, num meio corrupto, ou no meio onde a mentira sempre é premiada, e eu não preciso dar exemplos aqui de como isso acontece em empresas, em escritórios, em repartições públicas. Muitas vezes a mentira e o engano são premiados. Muitas vezes a falsidade é premiada, a iniquidade é que é premiada. E qual é o pensamento que nós temos quando nós vemos isso? Olha, se é a impiedade que ganha mais, então eu vou passar para o lado da impiedade. Se é a injustiça que é premiada, eu vou fazer isso também. Se é a mentira que é premiada, então eu vou seguir o mesmo caminho. E Deus está dizendo aqui, não, você não pode cair nesse pensamento. Para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade, ou seja, para que o justo não pense que o caminho dessas pessoas é o certo. Não é o certo. Nós não podemos compactuar com as coisas que eles fazem. Possivelmente eles terão mais lucro, terão mais facilidades, eles terão realmente questões que, pela nossa justiça, nós não teremos. Mas então nós nos lembramos do verso 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. O que ele está dizendo aqui? Você vai sofrer a mesma pena. Se você começar a agir como um incrédulo nas suas adversidades, você vai sofrer a mesma pena. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o alimento que o pecado alimenta o pecador é morte, é amargo. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, o que Deus está dizendo é, se você vive nessas adversidades e escolhe agir como os ímpios, você vai colher o mesmo que os ímpios. Ou seja, Deus não vai abençoar a sua vida. E você vai colher dificuldades que não deveria colher. Você vai ter problemas que não deveria ter. Por quê? Porque ao invés de confiar em Deus em meio a essas condições, você começou a agir como os ímpios. Aqui ele não está dizendo que um salvo vai perder a salvação ou que ele vai para o inferno. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele vai colher as consequências da impiedade dos homens. E ele termina dizendo, olha, eu sei que haverá paz sobre Israel. Ele diz assim, olha, no momento, Jerusalém está sendo dominado por homens ímpios. Pense, por exemplo, nos dias de Jesus. O Império Romano dominando sobre Jerusalém. O Império Romano ordena a crucificação de Cristo, a perseguição da igreja. São ímpios governando e açoitando a igreja. Os anos anteriores,
demonstraram, principalmente depois de 586, quando os babilônios vêm, destroem Jerusalém, que os ímpios fizeram o que bem entendiam. A primeira coisa que nós temos que lembrar é: eles não conseguiram destruir Jerusalém. Algumas dessas nações deixaram Jerusalém derrubada e queimada. E depois de algum tempo, Deus enviou seus servos e a cidade foi dezenas de vezes reconstruída. Isso foi feito durante o tempo. E Jerusalém está lá até hoje. Ou seja, demonstrando que Deus não está brincando com isso. Chegará um tempo onde Deus vai realmente derramar a sua ira contra essas nações que hoje têm pisado sobre Jerusalém. Ou seja, essas nações que hoje têm trazido grande dor ao povo de Deus. Então, nós temos que, para terminar, relembrar algumas verdades preciosas. Primeiro, irmãos, enfrentar adversidades por parte dos incrédulos é o que o povo de Deus prova desde o início. O que aconteceu entre Caim e Abel? O que aconteceu depois com Lameque? Leia sobre ele, capítulo 4 de Gênesis. No capítulo 11, leia sobre Nimrod. Depois do dilúvio, leia sobre o que aconteceu. Ou seja, a Bíblia inteira nos mostra que enfrentar esse tipo de adversidade por parte dos ímpios é o esperado. Então nós não nos assustamos quando os ímpios se levantam. Eu fui trabalhar num lugar, é um homem ímpio, uma mulher ímpia, que está dirigindo aquele lugar, e realmente aquilo ali é dirigido de uma forma ímpia. Não se assuste. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Isso não vai mudar. Não vai mudar. O que Deus espera de nós é que nós estejamos firmes nele. Confie no Senhor em meio a essas circunstâncias. E simplesmente saiba que muito em breve Deus julgará os ímpios. Notem, não somos nós que os julgamos. É o nosso tão grande Salvador. Tudo isso que nós estamos vendo, Deus julgará. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é ser sal e luz em meio a essas questões, a essas adversidades. Então, permaneça firme em Cristo. Ele é a razão de nós não sermos destruídos. Você não vai ser destruído, ou seja, num nível elevado, você nunca vai perder a sua salvação. Deus lhe deu uma salvação garantida. E além de tudo, Ele prometeu que sim, você pode prosperar em meio a toda essa impiedade, fazendo como José, mantendo-se firme, santo e puro, diante desse tipo de circunstância. Então não se assuste, não corra, não tem para onde correr. Mantenha-se firme no Senhor e confiante nas suas promessas. Ele virá sempre ao nosso socorro. Não querendo dizer que Ele vai retirar os ímpios, mas talvez Ele nos fortaleça para que os ímpios conheçam a Ele. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Sei que muitos de vocês têm enfrentado isto. Vamos orar. Os irmãos vão escolher um cântico e assim nós vamos nos despedir.